Perdida entre o desespero e o cansaço, ela desabou chorando contra o carro de luxo. E quando achou que o destino a havia esquecido, um homem misterioso surgiu diante dela. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Marli caminhava há horas. Os pés inchados latejavam dentro das sandálias gastas. Cada passo uma pequena agonia que ela mal registrava mais. A mão direita repousava instintivamente sobre a barriga redonda de 7 meses, como se tentasse acalmar o bebê que se mexia inquieto lá dentro. Ou talvez acalmar a si mesma. As lágrimas desciam quentes contra a pele fria da tarde que esfriava. Ela nem sabia mais há quanto tempo chorava. Desde amanhã, quando a senhoria bateu na porta pela 3ª vez essa semana. Desde ontem, quando abriu a geladeira e encontrou apenas um tomate murcho e meio pão. Ou desde 3 meses atrás, quando Lucas olhou para sua barriga crescendo e disse: "Esse filho não é meu problema." Não importava. As lágrimas vinham e ela deixava. Que diferença fazia escondê-las? A rua em Pinheiros fervilhava com o rush das 6 da tarde. Executivos apressados passavam por ela sem olhar, falando ao celular sobre reuniões e contratos. Carros buzinavam irritados no trânsito. O cheiro de café e pão fresco escapava de uma padaria próxima, fazendo seu estômago vazio se contrair dolorosamente. Marli parou. Não porque quisesse, mas porque suas pernas simplesmente não obedeciam mais. À sua esquerda, um carro preto reluzente estava estacionado. Um BMW, ela reconheceu vagamente. O tipo de carro que ela só via em comerciais de TV. A lataria estava tão limpa que refletia o céu alaranjado do entardecer. Marli olhou para seu próprio reflexo distorcido no metal polido. Uma mulher de 26 anos, que parecia ter 40, cabelos castanhos desgrenhados, olhos vermelhos e inchados, barriga enorme sob um vestido de algodão surrado. Ela encostou. Só por um segundo, pensou, só para respirar. Suas costas tocaram o capô morno do carro, e algo dentro dela se rompeu. O choro que vinha contido explodiu em soluços violentos que sacudiram todo o seu corpo. Ela escorregou devagar até ficar quase sentada contra a lataria, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. "Desculpa, meu bebê." Ela sussurrou entre soluços, a mão acariciando a barriga. "Desculpa a mamãe não conseguir." Não conseguir? Não conseguir o quê? Ter um lugar para morar? Comida na geladeira? Um pai para ele? Um futuro que não fosse aterrador? "Com licença." A voz era masculina, fria, controlada. O tipo de voz acostumada a dar ordens e ser obedecida. Marli congelou. Limpou o rosto rapidamente com as costas das mãos, deixando rastros molhados nas bochechas. Levantou os olhos. Um homem estava parado a 3 passos de distância. Terno escuro impecável, gravata perfeitamente alinhada, cabelos negros penteados para trás com gel. No pulso esquerdo, um relógio que provavelmente custava mais do que ela ganharia em 5 anos. No rosto, uma expressão de irritação. "A senhora pode desencostar do meu carro, por favor?" Ele repetiu, a voz mantendo aquele tom gelado de quem está claramente desconfortável com a situação. Marli sentiu o rosto queimar de vergonha. Claro que era o carro dele. Claro que ela, na sua miséria patética, tinha escolhido exatamente o carro de alguém importante para desabar. "Eu sei." Sua voz saiu embargada, quebrada pelo choro. Ela limpou o nariz com as costas da mão. "Me desculpe, eu só..." "Só o quê?" Ele interrompeu, dando um passo à frente. "Está usando meu veículo como banco público?" As palavras eram duras, mas quando Marli finalmente olhou direito para ele, viu algo além da irritação nos olhos dele. Desconforto, talvez, como se ele não soubesse exatamente como lidar com uma mulher grávida chorando. "Eu não queria..." Marli tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ela cambaleou. "Desculpa, eu só precisava descansar um segundo." "Estou andando há horas e..." Ela parou, percebendo que estava se justificando para um completo estranho. Um estranho que, claramente, só queria que ela saísse do caminho dele. "Tudo bem," ele disse, a voz ligeiramente mais suave, embora ainda distante. "Solte. Saia do carro, por favor." Marli assentiu envergonhada e deu 2 passos trêmulos para longe do BMW. Suas sandálias mal se sustentavam nos pés inchados. A cabeça girava levemente. Quando foi a última vez que tinha comido algo de verdade? "Ontem de manhã." "Desculpa," ela murmurou novamente, sem olhar para ele. "Eu já vou embora." Começou a se afastar,
um pé após o outro, cada passo custando um esforço monumental. 10 passos, 15, 20, e então a dor veio. Não foi gradual. Não foi um desconforto crescente. Foi como se alguém tivesse enfiado uma faca em seu ventre e torcido. Marli gritou, um som agudo, animal, de puro terror, e suas mãos voaram para a barriga. Não, não, não. Ela choramingou, dobrando-se sobre si mesma. Não agora, por favor, não agora. A dor era tão intensa que seus joelhos cederam. Ela caiu na calçada, o concreto áspero arranhando suas palmas abertas. Lágrimas de dor se misturavam às de desespero. E foi quando sentiu algo quente e úmido escorrendo entre suas pernas. Com mãos trêmulas, Marli ergueu a barra da saia de algodão. O que viu fez seu coração parar. Sangue. Não muito. Ainda não. Mas o suficiente para atingir a parte interna de suas coxas, de um vermelho brilhante e assustador. Meu Deus. Ela sussurrou, a voz sumindo. Meu Deus, meu bebê. Outra onda de dor a atingiu e ela se curvou, apoiando a testa no concreto frio, soluçando. Vagamente, através da névoa de dor e pânico, ela ouviu passos rápidos se aproximando. Caramba! A voz do homem do carro, agora sem nenhum traço de frieza, apenas choque puro. Você está sangrando. Marli não conseguiu responder. Tudo o que conseguiu foi gemer baixinho, as mãos apertando a barriga, como se pudesse proteger o bebê pela força de vontade. Tudo bem, tudo bem. Ele estava mais perto agora, e Marli sentiu uma mão em seu ombro. Firme, mas surpreendentemente gentil. Caramba, eu vou te levar ao hospital agora. Não posso. Não tenho como pagar. Marli conseguiu forçar as palavras para fora entre os soluços. Eu não liguei se você pode pagar. A voz dele estava mais alta agora, urgente. Você está sangrando. Seu bebê está em perigo. Braços fortes a ergueram. Marli estava fraca demais para resistir quando ele a pegou. Um braço sob seus joelhos, outro apoiando suas costas. O mundo girou quando ele a levantou do chão. Segura em mim, ele instruiu, e havia algo diferente em sua voz agora. Não era mais fria, era preocupada. Marli entrelaçou os braços tremendo ao redor do pescoço dele, sentindo o tecido macio e caro do terno dele sob seus dedos. Ele cheirava a perfume importado e café. Os passos dele eram rápidos, determinados. Ela ouviu o bip do alarme do carro sendo desativado, o som da porta sendo aberta. Com um cuidado surpreendente, ele a acomodou no banco de trás, ajustando seu corpo de lado para que ela pudesse dobrar as pernas. Respira, ele disse. E pela primeira vez Marli realmente olhou para o rosto dele. Traços angulosos, queixo forte, olhos castanhos escuros que agora refletiam algo muito diferente da irritação inicial. Medo? Só respira, tudo bem? Vou te levar ao hospital mais rápido que puder. Ele bateu a porta e segundos depois estava no banco do motorista. O motor do BMW ronronou suavemente, ganhando vida. As mãos dele, Marli notou, tremiam ligeiramente no volante. O carro disparou para o trânsito. O trânsito de São Paulo às 6 da tarde era um pesadelo. Carlos Mourão sabia disso. Fazia esse trajeto 5 vezes por semana há 10 anos. Conhecia cada semáforo, cada esquina, cada momento do dia em que as avenidas ficavam intransitáveis. Mas nunca, em todos esses anos, havia se importado tanto em atravessar a cidade. Aguenta firme, ele disse, os olhos alternando entre o retrovisor e a rua à frente. No banco de trás, a mulher grávida estava curvada sobre si mesma, gemendo baixinho. O Hospital São Camilo é a 15 minutos daqui. Vou te levar lá. Não tenho plano de saúde. A voz dela saiu abafada, o rosto escondido entre os joelhos. Não posso pagar o hospital particular. Eu não pedi sua opinião sobre onde vou te levar. Carlos retrucou, mais ríspido do que pretendia. Respirou fundo, forçando o tom a suavizar. Desculpa, não discute comigo agora, tudo bem? Você está sangrando. Seu bebê precisa de ajuda. O resto a gente resolve depois. Ele acelerou, fechando um táxi que buzinou irritado. Carlos nem piscou. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Por que diabos ele estava fazendo isso? 10 minutos atrás, sua única preocupação era chegar em casa, tomar um banho e revisar os contratos para a reunião de amanhã. Sua vida era simples, previsível, controlada. Ele gostava assim. E agora havia uma completa estranha sangrando no banco de trás do seu carro, e tudo o que ele conseguia pensar era:
E se não chegamos a tempo? Como você se chama? Ele perguntou, tentando mantê-la consciente. Já tinha visto em filmes que era importante fazer isso. Silêncio. Ei, ele chamou mais alto. Como você se chama? Marli, veio a resposta fraca. Marli Silva. Tudo bem, Marli, eu sou Carlos. Carlos Mourão. Ele fez a conversão proibida à esquerda, ignorando o sinal vermelho. Mais buzinas. Ele não se importou. Você mora aqui em São Paulo? Sim. Um gemido de dor interrompeu a resposta. Caramba, dói muito. Eu sei. Carlos disse, embora não fizesse a menor ideia de como era. Mas você está sendo forte, tá? Muito forte. Seu bebê vai ficar bem. Ele não sabia se acreditava nisso, mas precisava dizer. Tem alguém que eu posso ligar? Perguntou, pegando o celular do suporte. O seu marido? Namorado? Sua mãe? O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado. Não tenho ninguém. Marli finalmente sussurrou, e havia tanta solidão naquelas 4 palavras que algo apertou no peito de Carlos. O pai do bebê. Ele foi embora quando descobriu. Minha mãe mora no interior, em Minas. Ela nem sabe que estou grávida. Carlos sentiu a mandíbula apertar. Que tipo de homem abandona uma mulher grávida? Amigas? Ele insistiu. Alguém? Eu... Marli soluçou. Eu me mudei para São Paulo há 1 ano. Trabalho muito. Trabalhava. Fui demitida quando a barriga começou a aparecer. Não tive tempo de fazer amigos de verdade. O semáforo à frente ficou vermelho. Carlos olhou para os lados, calculando. 3 faixas de trânsito cruzando. Arriscado. Mas no retrovisor viu Marli se contrair novamente, um gemido de dor escapando dos lábios dela. Ele pisou no acelerador. O BMW disparou pelo cruzamento, buzinas explodindo ao redor deles. Carlos desviou de um ônibus por centímetros, seu coração batendo descompassado. Mas conseguiram. Do outro lado, a avenida estava mais livre. Que raios você acabou de fazer? Marli levantou a cabeça pela primeira vez, os olhos arregalados de susto. Te salvando tempo, Carlos respondeu e, surpreendentemente, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Segura firme. Só mais 10 minutos. Silêncio por alguns instantes. Apenas o som do motor e do trânsito lá fora. Então, por que você está fazendo isso? A voz de Marli era pequena, confusa. Você nem me conhece. Carlos olhou pelo retrovisor. Os olhos dele se encontraram por um segundo. Boa pergunta. Por que estava fazendo isso? Porque... Ele começou, procurando as palavras certas. Porque ninguém deveria estar sozinho num momento assim. E porque... Caramba, eu não sei. Porque você estava chorando no meu carro e algo no seu olhar. Ele parou, percebendo que estava divagando. Não importa o porquê. Importa que você e seu bebê fiquem bem. Eu não posso pagar você de volta, Marli disse a voz embargada. Nem o hospital, nem nada. Eu não tenho nada. Ninguém pediu para você pagar nada de volta, Carlos respondeu mais firme do que pretendia. Só cala a boca e respira, tudo bem? Deixa eu cuidar disso. Outro gemido de dor. Carlos acelerou mais. Fala comigo, Marli, ele pediu, precisando mantê-la consciente. De quantos meses você está? 7. Ela respirou fundo, lutando contra a dor. 7 meses e 2 semanas. É menino ou menina? É menino. E pela primeira vez havia algo além de dor em sua voz, um toque de ternura. Um menino. Eu ia chamar ele de Miguel. Miguel é um bom nome, Carlos disse, desviando de um carro parado. Forte. Miguel Silva. Marli sussurrou. Por favor, não deixa nada acontecer com ele. Ele é tudo que eu tenho. A vulnerabilidade absoluta naquela frase acertou Carlos como um soco no estômago. Ele nunca tinha tido tudo em uma única coisa. Sempre teve opções, planos B, recursos, mas essa mulher, esse bebê era literalmente tudo. Nada vai acontecer, ele prometeu, embora não tivesse como garantir isso. Você vai chegar no hospital, os médicos vão cuidar de você e daqui a alguns meses você vai estar em casa com o Miguel nos braços. Entendeu? Como você pode ter tanta certeza? Porque eu estou te levando no melhor hospital da região, Carlos respondeu. E porque você é forte demais para desistir agora. Qualquer pessoa que aguenta andar grávida sozinha por essa cidade, sem desmoronar, é forte demais. Mas eu desmoronei, Marli disse,
Uma risada sem humor misturada com choro. Literalmente. No seu carro. Carlos surpreendeu a si mesmo sorrindo. Foi no meu carro. Pequena diferença. As placas do Hospital São Camilo apareceram à frente. Carlos sentiu um alívio imenso inundá-lo. Virou bruscamente para a entrada da emergência, fazendo os pneus cantarem. Chegamos, ele anunciou, parando o carro em uma vaga proibida bem em frente à porta. Aguenta só mais um pouco. Ele saiu num pulo correndo para o banco de trás. Quando abriu a porta, Marli estava pálida, tão pálida, que seus lábios estavam quase brancos. Suor cobria sua testa. Vamos lá? Carlos a pegou novamente no colo, surpreendendo-se com o quão leve ela parecia. Quão frágil. Eu te peguei. Marli enterrou o rosto no ombro dele, tremendo. Está doendo tanto. Eu sei. Ele murmurou, caminhando rápido em direção à entrada automática. Mas agora você tem ajuda. Você não está mais sozinha, tá ouvindo? Não está mais sozinha. As portas se abriram com um sibilo suave. Socorro! Carlos gritou, sua voz ecoando pelo saguão da emergência. É preciso de ajuda aqui. Ela está grávida e sangrando. Cabeças viraram. Uma enfermeira de cabelos grisalhos pulou da cadeira da recepção. Que raios! Tragam uma maca, agora! Ela gritou para dentro do hospital, já correndo em direção a eles. Quantos meses? 7, Carlos respondeu, ainda segurando Marli. Ela começou a sangrar há 20 minutos. Dores fortes. 2 enfermeiros apareceram correndo com uma maca. Carlos a deitou cuidadosamente. Mas quando tentou recuar, sentiu os dedos de Marli agarrarem a manga do seu terno. Não vá embora. Ela implorou, os olhos arregalados de medo. Por favor, não me deixe sozinha aqui. Carlos olhou para aqueles olhos castanhos cheios de terror e pânico. E algo dentro dele, que estava cuidadosamente trancado há anos, começou a se abrir. Não vou, ele prometeu, cobrindo a mão dela com a sua. Não vou a lugar nenhum. A maca começou a se mover. Enfermeiros gritando termos médicos que Carlos não entendia. Ele correu ao lado, ainda segurando a mão de Marli. Senhor, o senhor é o marido? A enfermeira grisalha perguntou enquanto corriam pelos corredores brancos e assépticos. Carlos hesitou por uma fração de segundo. Eu só... Então vai ter que esperar na sala de espera. Ela cortou, profissional. Apenas família na sala de exame. Mas ela não tem família aqui? Carlos protestou. Ela está sozinha. Eles pararam em frente a uma porta dupla marcada Emergência Obstétrica. Acesso restrito. Lamento, senhor. São as regras, a enfermeira disse, mas seu olhar era compassivo. Vamos cuidar bem dela, prometo. Marli apertou a mão de Carlos mais forte. Carlos, eu vou estar aqui fora, ele disse rapidamente, inclinando-se sobre a maca. Não vou sair daqui. Assim que puder entrar, eu entro. Tá? As portas começaram a se abrir. Promete? Marli sussurrou, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Prometo, Carlos disse, e para seu próprio espanto percebeu que nunca tinha dito algo tão sincero na vida. As portas se fecharam, levando Marli e a equipe médica para dentro. Carlos ficou parado no corredor, de terno manchado de sangue, cabelo despenteado pela primeira vez em anos, coração batendo acelerado. Olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo. Lentamente, caminhou até a sala de espera próxima e se deixou cair em uma das cadeiras de plástico duro. O relógio na parede marcava 18h47. Carlos Mourão, que controlava reuniões de milhões de reais sem piscar, que nunca perdia a compostura, que orgulhava-se de sua frieza profissional. Estava apavorado. Por uma mulher que conhecia há menos de uma hora. Por um bebê que nem era seu. E não fazia o menor sentido. Mas quando fechou os olhos, tudo o que via era o rosto de Marli implorando para ele não ir embora. Então ele não ia. 2 horas. Carlos olhou para o relógio na parede, pela 100ª vez. 2h17, desde que aquelas portas duplas tinham se fechado, levando Marli para longe. A sala de espera estava mais cheia agora. Uma família ocupava o canto direito. Avó, mãe e 3 crianças pequenas que corriam entre as cadeiras apesar das tentativas frustradas de controle. No canto oposto, um homem de meia idade dormitava, a cabeça caída sobre o peito. O cheiro de café requentado e desinfetante pairava no ar. Carlos permanecia na mesma cadeira, imóvel. Tinha tirado o paletó há 1 hora,
quando o calor da sala sem ventilação começou a sufocá-lo. A gravata estava afrouxada, os primeiros botões da camisa abertos. Em seu colo, o celular vibrava insistentemente com mensagens que ele ignorava. Sr. Mourão, a reunião de amanhã precisa ser confirmada. Secretária Carlos, onde você está? Está tudo bem? Maurício, sócio. Ata da reunião do conselho anexada. Aguardo retorno. Departamento Jurídico. Ele deslizou o dedo pela tela, silenciando todas as notificações. Por algum motivo, nada daquilo importava agora. Familiar da paciente Marli Silva? Uma voz feminina chamou da porta. Carlos pulou da cadeira tão rápido que derrubou o paletó no chão. Sim, sou eu. A enfermeira que emergiu não era a mesma de antes. Essa era mais jovem. Talvez 30 anos, com olheiras profundas sob os olhos e um ar de cansaço que sugeria um turno longo. O senhor é... Ela checou a prancheta. Carlos Mourão. Eu trouxe ela. Ele deu um passo à frente, o coração disparado. Como ela está? O bebê está bem? A enfermeira suspirou. E naquele pequeno som, Carlos sentiu seu estômago despencar. O senhor pode vir comigo, por favor? O médico quer falar com você. Ela está viva? As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las, cruas e desesperadas. Sim, ela está viva, a enfermeira confirmou, e Carlos sentiu seus joelhos quase cederem de alívio. Mas o caso é delicado. Por favor, venha comigo. Carlos a seguiu por corredores brancos, que pareciam intermináveis. O cheiro de hospital, uma mistura de remédios, limpeza e algo indefinível que era universalmente doença, enchia suas narinas. Eles pararam em frente a uma pequena sala marcada Consultório 3. Dr. Henrique vai atendê-lo em um momento, a enfermeira disse abrindo a porta. Fique à vontade. A sala era minúscula. Uma mesa, 2 cadeiras, diplomas emoldurados na parede. Carlos sentou-se. Depois levantou-se, incapaz de ficar parado. Caminhou até a janela pequena que dava para o estacionamento, observando as luzes dos carros entrando e saindo. Quanto tempo tinha passado desde que ele mesmo entrara correndo com Marli nos braços? Parecia uma eternidade. Parecia 5 minutos. A porta se abriu. O homem que entrou era alto, magro, com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada. Vestia jaleco branco sobre roupas cirúrgicas azuis. Sua expressão era cuidadosamente neutra, o tipo de neutralidade que vinha de anos dando notícias difíceis. Zayat Marcinda, Badinchumase, senhor Mourão, ele estendeu a mão. Doutor Henrique Tavares, sou o obstetra responsável pelo caso da senhorita Silva. Carlos apertou a mão dele, notando suas próprias palmas suadas. Como ela está? Por favor, me diga que ela está bem. O médico gesticulou para as cadeiras. Vamos sentar. Prefiro ficar em pé, Carlos disse, tenso demais para se acomodar. Só me diga o que está acontecendo. Doutor Henrique suspirou, colocando a prancheta sobre a mesa. A situação é séria, senhor Mourão. A senhorita Silva sofreu o que chamamos de descolamento prematuro de placenta. Essencialmente, a placenta começou a se separar da parede uterina antes do momento adequado. Carlos sentiu seu estômago revirar. E isso é grave. Muito grave. O médico confirmou sem suavizar. É uma das principais causas de hemorragia durante a gestação e representa risco significativo tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas você pode consertar, certo? Carlos deu um passo à frente. Cirurgia, remédios, seja lá o que for necessário. No momento, conseguimos estabilizar a hemorragia. Dr. Henrique continuou profissional. Mas ela vai precisar de repouso absoluto. Não estou falando de tomar cuidado. Estou falando de permanecer deitada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Possivelmente até o parto. Por quanto tempo? Ela está com 29 semanas. O ideal seria que o bebê ficasse no útero até pelo menos 34 semanas. Idealmente 37. Isso significa que estamos falando de 5 a 8 semanas de repouso hospitalar completo. Carlos sentou-se finalmente, o peso das palavras esmagando-o. 2 meses. No hospital. Se tivermos sorte, o médico acrescentou. Se houver qualquer complicação, pode ser necessário antecipar o parto. Um bebê de 29 semanas tem chances de sobrevivência, mas enfrentará muitos desafios. Cada dia que conseguirmos mantê-lo no útero,
aumenta significativamente suas chances. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Carlos olhou para suas mãos, vendo-as tremer ligeiramente. E ela? Perguntou finalmente a voz rouca. Marli, ela vai ficar bem? O médico hesitou. E nessa hesitação Carlos leu volumes. Se conseguirmos manter a gravidez estável, sim. Mas, senhor Mourão, preciso ser franco com o senhor. Descolamento de placenta é uma condição muito séria. Se houver outro episódio de sangramento, se a situação se agravar... Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Podemos ter que escolher entre salvar a mãe ou salvar o bebê. As palavras caíram como pedras no estômago de Carlos. Não, tem que ter outro jeito. Tem que ter... Espero que não cheguemos a esse ponto. O médico o interrompeu gentilmente. Mas o senhor precisa estar ciente da gravidade da situação. Ela vai precisar de muito apoio, emocional e prático. Vi aqui nos registros que ela está sozinha. Sim, Carlos confirmou. Sem família próxima. Sem o pai do bebê. Dr. Henrique franziu o senho. Isso complica as coisas. Repouso hospitalar de longo prazo é física e mentalmente desgastante. Pacientes com sistema de apoio forte têm prognóstico significativamente melhor. Ela tem apoio, Carlos ouviu-se dizendo. Ela tem a mim. O médico o observou por um longo momento. O senhor é... Um amigo, Carlos respondeu e surpreendeu-se ao perceber que queria que fosse verdade. Posso vê-la? Ela está sendo transferida para um quarto agora. Está sedada, então não vai poder conversar muito. Dr. Henrique levantou-se. Mas sim, pode vê-la. Quarto 237, segundo andar. Carlos já estava na porta quando o médico o chamou novamente. Senhor Mourão? Ele hesitou. O tratamento que ela vai precisar é caro, muito caro. A senhorita Silva mencionou não ter plano de saúde. O hospital tem programas de assistência, mas... Eu pago, Carlos interrompeu. Tudo, qualquer coisa que ela precisar. Senhor, estamos falando de semanas de internação, medicamentos caros, possível UTI neonatal se o bebê nascer prematuro. Pode facilmente chegar a centenas de milhares de reais. Carlos olhou diretamente nos olhos do médico. Eu pago. Dinheiro não é problema. A vida dela e do bebê é o que importa. O médico assentiu lentamente. Vou instruir a administração. E senhor Mourão? Ele adicionou quando Carlos começou a sair. Ela tem sorte de ter você. Carlos não respondeu. Simplesmente saiu, procurando os elevadores com passo rápido. Sorte. Marli tinha sorte. Uma mulher sozinha, grávida, abandonada, sem dinheiro, sangrando na rua, e ele chamava isso de sorte porque um estranho decidiu não deixá-la morrer? O mundo era muito quebrado. O elevador subiu com lentidão torturante. Carlos observou os números acenderem. 1, 2... As portas se abriram para um corredor mais silencioso que o andar de baixo. Noturno. Luzes suaves. O som distante de monitores cardíacos bipando ritmicamente. Quarto 237 ficava no final do corredor. A porta estava entreaberta. Carlos parou do lado de fora, respirando fundo. Por que estava tão nervoso? Já tinha a visto em estado pior há poucas horas. Empurrou a porta suavemente. O quarto era pequeno, mas limpo. 4 leitos separados por cortinas finas de tecido verde-água. Apenas 2 estavam ocupados. No mais distante da porta, uma mulher idosa dormia profundamente. No mais próximo da janela, Marli. Ela parecia ainda menor na cama hospitalar. O cabelo castanho estava espalhado no travesseiro branco e alguém tinha tirado o rabo de cavalo. Seu rosto limpo do suor e das lágrimas revelava traços delicados. Sobrancelhas arqueadas, cílios longos, uma pequena cicatriz acima do lábio superior. Não podia ter mais que 25, 26 anos. Uma bolsa de soro estava conectada ao braço esquerdo dela. Monitores mostravam números que Carlos não entendia, mas as linhas pareciam estáveis. Sua mão direita repousava sobre a barriga, mesmo dormindo, protegendo instintivamente a vida que crescia ali. Carlos aproximou-se devagar, como se movimentos bruscos pudessem quebrá-la. Havia uma cadeira ao lado da cama. Ele a puxou e sentou-se de repente consciente do quão cansado estava. Que horas eram? Checou o celular. 21h13. Tinha saído do escritório às 5 horas. 5 horas e sua vida inteira tinha mudado de direção. Você está bem? Ele sussurrou, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Você e o Miguel.
Vocês vão ficar bem. Eu vou garantir isso. Como? Não tinha ideia, mas era uma promessa que pretendia cumprir. Os olhos de Marli se moveram sob as pálpebras fechadas, sonhando. Carlos se perguntou com o que ela sonhava. Esperava que fosse algo bom. Seu celular vibrou novamente. Dessa vez era uma ligação. Maurício, seu sócio. Carlos rejeitou. Segundos depois, uma mensagem. Carlos, onde diabos você está? A apresentação para os japoneses é amanhã às 9h. Você precisa estar aqui. Os japoneses. A apresentação. Um contrato de 3 milhões de reais pendente de sua aprovação. Parecia tão distante agora, tão insignificante. Digitou uma resposta rápida. Emergência familiar. Reagende para a próxima semana. Emergência familiar? Você não tem família? Carlos olhou para Marli dormindo na cama hospitalar. Sua mão protegendo o filho, que estava lutando para manter vivo. Agora tenho, digitou e desligou o celular. A porta do quarto se abriu suavemente. Uma enfermeira entrou, a mesma que o tinha trazido para cá. Ela verificou o soro de Marli, anotou algo na prancheta presa à beira da cama. Ela vai dormir a noite toda, a enfermeira disse baixinho. A sedação é forte. O senhor deveria ir para casa, descansar. Vou ficar. Carlos respondeu simplesmente. A enfermeira o estudou por um momento. Então assentiu. Tem um cobertor no armário se precisar. A cafeteria fecha às 10, mas tem máquinas de café e salgadinhos no primeiro andar. Obrigado. Ela parou na porta, virando-se. O que o senhor está fazendo é muito bonito, sabe? Não vemos muitos homens dispostos a ficar. Carlos não soube o que responder, então apenas acenou com a cabeça. Quando ficou sozinho novamente, puxou a cadeira mais perto da cama. A mão de Marli estava a poucos centímetros da sua. Ele hesitou. Então, cuidadosamente, cobriu os dedos dela com os seus. Sua pele era quente, viva. Não vou a lugar nenhum, ele murmurou. Prometi, lembra? Lá fora a cidade continuava seu ritmo frenético. Carros buzinavam. Pessoas corriam para pegar o último metrô, restaurantes fechavam. A vida seguia. Mas aqui, neste pequeno quarto de hospital, o tempo parecia ter parado. E Carlos Mourão, o homem que nunca tinha tempo para ninguém, decidiu que tinha todo o tempo do mundo. A luz da manhã entrou pela janela do quarto, suave e cor de mel. Marli abriu os olhos devagar, piscando contra a claridade. Por um momento não soube onde estava. Cheiro de desinfetante. O som distante de carrinhos de metal sendo empurrados por corredores. O bip ritmado de monitores. Hospital. A memória voltou como uma onda. A dor, o sangue, o pânico. Sua mão voou instintivamente para a barriga. Calma. Uma voz masculina familiar a fez virar a cabeça bruscamente. Carlos estava sentado na cadeira ao lado da cama, inclinado para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos. Sua camisa branca estava amarrotada, a gravata completamente solta, pendendo ao redor do pescoço. Havia barba por fazer no queixo e círculos escuros sob os olhos. Ele parecia humano, cansado e preocupado, mas ali. — Você! A voz de Marli saiu rouca, áspera. — Você ficou? — Disse que ia ficar. Carlos respondeu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Ele se endireitou, pegando um copo de água da mesinha ao lado. — Aqui. Você deve estar com sede. Marli tentou se sentar, mas uma pontada aguda de dor a fez parar no meio do movimento. Devagar. Carlos se levantou rapidamente, ajustando os travesseiros atrás dela até que ficasse meio reclinada. Os médicos disseram para você não fazer movimentos bruscos. Meu bebê, Marli sussurrou a mão ainda na barriga. Ele está... Já está bem, Carlos garantiu, e o alívio em sua voz era palpável. O coração está batendo forte. Ouvi os médicos falando isso de manhã cedo. Lágrimas de alívio encheram os olhos de Marli. Ela as enxugou rapidamente com as costas da mão, envergonhada. Desculpa, eu pensei que tinha perdido ele. Não perdeu. Carlos colocou o copo de água em suas mãos. Mas o médico precisa falar com você sobre o que vem pela frente. Marli tomou um gole longo de água, sentindo o líquido fresco acalmar sua garganta seca. Quanto tempo eu dormi? Umas 12 horas. Carlos checou o relógio. São 8h20 da manhã. Trouxeram você para cá por volta das 9 da noite. 12 horas. Marli olhou para ele novamente, para a camisa amarrotada,
para os olhos cansados, para a postura que sugeria que ele não tinha se movido muito daquela cadeira. Você ficou aqui a noite inteira? Ela perguntou incrédula. Você não foi para casa? Carlos deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Disse que não ia embora. Mas você nem me conhece. As palavras saíram em um sussurro confuso. Por que faria isso? Antes que Carlos pudesse responder, a porta do quarto se abriu. O Dr. Henrique entrou, seguido pela enfermeira do dia anterior. Ele sorriu ao ver Marli acordada. Bom dia, senhorita Silva. Como está se sentindo? Cansada, Marli admitiu, e confusa. O que aconteceu comigo? O médico puxou uma cadeira, sentando-se ao lado da cama. Carlos deu um passo atrás, dando espaço, mas não saiu do quarto. Você sofreu o que chamamos de descolamento prematuro de placenta. O Dr. Henrique começou, usando o mesmo tom profissional, mas compassivo da noite anterior. A placenta começou a se separar da parede do útero. É uma condição séria que causou o sangramento. Marli sentiu o sangue drenar de seu rosto. Isso vai machucar meu bebê? Conseguimos estabilizar a situação por enquanto, o médico continuou. Mas vou ser honesto com você, senhorita Silva. Você vai precisar de repouso absoluto, completo. Nada de andar, nada de ficar em pé. Você precisa permanecer deitada o máximo possível até que possamos ter certeza de que o bebê está fora de perigo. Por quanto tempo? Marli perguntou, embora tivesse medo da resposta. Pelo menos 5 semanas. Talvez mais. Você está com 29 semanas agora. Cada dia que conseguirmos manter seu bebê no útero, aumenta drasticamente suas chances de nascer saudável. 5 semanas. Mais de um mês. Mas eu... Marli olhou ao redor do quarto, da realidade da situação se instalando. Eu não tenho como pagar por isso. Eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho nada. Já está resolvido. Carlos disse atrás do médico. Marli virou-se para ele confusa. O que está resolvido? Os custos. Carlos respondeu como se estivesse falando sobre comprar café. Eu vou cobrir tudo. Tratamento, internação, o que for necessário. O quarto ficou em silêncio por um momento pesado. Você... o quê? Marli não tinha certeza se tinha ouvido direito. Não. Não, você não pode fazer isso. Isso deve custar uma fortuna. Pode, Carlos concordou simplesmente. E eu posso pagar. Mas você nem me conhece, Marli repetiu, sua voz subindo. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso deixar você gastar todo esse dinheiro em mim. Já está feito. Carlos cruzou os braços, sua expressão suavemente teimosa. Conversei com a administração do hospital ontem à noite. Está tudo arranjado. Lágrimas queimavam nos olhos de Marli novamente. Mas dessa vez eram diferentes. Não de alívio ou medo, mas de algo mais complexo. Gratidão misturada com vergonha. Esperança misturada com descrença. Eu não... Sua voz falhou. Eu nunca vou conseguir pagar você de volta. Nunca. Bom, porque eu não estou pedindo. Carlos se aproximou novamente da cama. Marli, você e seu bebê precisam de ajuda. Eu posso ajudar. É simples assim. Nada é simples assim. Marli balançou a cabeça. Ninguém faz isso. Ninguém gasta fortunas em estranhos por nada. Então talvez você não seja mais uma estranha. Carlos disse suavemente. O Dr. Henrique limpou a garganta, lembrando-os de sua presença. Senhorita Silva, sei que isso é muito para processar, mas o Sr. Mourão está correto. Você precisa deste tratamento. E se ele está disposto a ajudar, eu sugiro fortemente que aceite. Marli olhou entre o médico e Carlos, sentindo-se completamente perdida. 24 horas atrás estava na rua, sem esperança, sem ajuda, sem futuro. E agora... Tudo bem. Ela finalmente sussurrou. Tudo bem. Eu aceito, mas... Olhou diretamente para Carlos. Algum dia, de alguma forma, eu vou encontrar um jeito de retribuir, prometo. Você não precisa prometer nada, Carlos respondeu. Só precisa ficar bem. O Dr. Henrique levantou-se. Ótimo. Vou preparar o plano de tratamento completo. Enfermeira Paula vai trazer seu café da manhã em breve. Tente comer alguma coisa. Você precisa manter as forças. Ele se virou para sair, mas parou na porta. E senhorita Silva, você está em boas mãos. Quando a porta se fechou atrás dele, Marli e Carlos ficaram sozinhos. O silêncio se estendeu, confortável, mas carregado de coisas não ditas.
Eu nem sei seu sobrenome. Marli disse finalmente, uma risada nervosa escapando. Você está pagando um tratamento hospitalar de mês para mim, e eu nem sei seu nome completo. Carlos Mourão. Ele estendeu a mão formalmente, um brilho divertido nos olhos. Prazer em conhecê-la oficialmente. Marli apertou a mão dele, surpreendendo-se com o quanto aquele toque simples a reconfortou. Marli Silva, mas você já sabia disso. Ah, sabia, Carlos sorriu. Mas é bom fazer as coisas direito. A porta se abriu novamente. Uma enfermeira diferente entrou. Jovem, com cabelos cacheados presos em um coque alto e um sorriso caloroso. Bom dia! Eu sou a Paula. Ela anunciou alegremente, empurrando um carrinho com uma bandeja de comida. Trouxe seu café da manhã. Hoje temos suco de laranja, mingau de aveia, torradas e frutas. Nada muito empolgante, mas nutritivo. Obrigada, Marli disse enquanto Paula ajustava a mesa sobre a cama. Precisa de alguma coisa a mais? Paula perguntou, arrumando os travesseiros. Água, um cobertor extra? Estou bem, obrigada. Paula acenou e saiu, mas não antes de lançar um olhar curioso para Carlos. Você deve estar com fome também, Marli observou olhando para ele. E cansado. Você realmente deveria ir para casa, tomar um banho, dormir. Ou daqui a pouco, Carlos prometeu. Mas primeiro você vai comer tudo. Marli olhou para a bandeja. A simples visão da comida fez seu estômago roncar. Quando tinha sido sua última refeição de verdade? Não vou discutir com isso, ela admitiu, pegando a colher e provando o mingau. Estava morno, levemente doce. Não era ruim. Carlos observou-a comer em silêncio por alguns momentos. Então, posso perguntar uma coisa? Marli olhou para ele, assentindo enquanto mastigava. Tua mãe, ele hesitou. Você não acha que deveria ligar para ela? Contar o que está acontecendo? A colher de Marli parou no meio do caminho para a boca. Ela abaixou devagar. Eu não posso. Sua voz era pequena. Rajla não sabe que estou grávida. Por que não? Marli respirou fundo. Porque ela vai ficar desapontada. Porque eu prometi que iria para São Paulo, arranjaria um bom emprego, faria algo da minha vida. E em vez disso, ela gesticulou vagamente para si mesma. Em vez disso, engravidei de um homem que me abandonou, perdi meu emprego, e agora estou em um hospital de caridade dependendo da bondade de estranhos. Não é hospital de caridade, Carlos corrigiu gentilmente. E você não é um fracasso, Marli. Você é uma mulher que passou por situações difíceis e está fazendo o melhor que pode. Minha mãe não vai ver assim. Talvez você a surpreenda, Carlos sugeriu. Talvez. Ela só queira saber que você está viva e segura. Marli considerou isso, olhando para a janela. Podia ver o céu azul lá fora. Algumas nuvens brancas preguiçosas. Talvez. Ela finalmente concordou. Mas não hoje. Hoje eu só preciso processar tudo isso. Justo, Carlos aceitou. Marli voltou a comer, e um silêncio confortável caiu sobre o quarto. Era estranho, ela pensou. Como a presença dele era reconfortante. Não ameaçadora, não desconfortável. Apenas presente. Posso fazer uma pergunta agora? Ela disse depois de terminar as torradas. Oh, claro. Por que você realmente está fazendo isso? Marli o encarou diretamente. E não me diga que é só porque pode. Ninguém faz algo assim sem uma razão. Carlos ficou quieto por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Meus pais morreram quando eu tinha 20 anos. Ele começou finalmente, sua voz baixa. Acidente de carro. Eu era filho único. Não tinha mais ninguém. De repente estava completamente sozinho no mundo. Marli sentiu seu coração apertar. Sinto muito. Eu tinha acabado de começar a faculdade. Herdei algum dinheiro, o suficiente para terminar os estudos e começar meu próprio negócio. Passei os últimos 15 anos construindo uma empresa, fazendo dinheiro, comprando coisas. Ele olhou para as próprias mãos. Mas tudo era vazio, eu tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. E então? Marli perguntou suavemente. E então ontem, você encostou no meu carro chorando. E quando te vi tão perdida, tão sozinha? Ele hesitou. Eu me vi. Vi aquele garoto de 20 anos que tinha perdido tudo e não sabia o que fazer. E pensei, se alguém tivesse me estendido a mão naquela época, se alguém tivesse se importado, talvez eu não tivesse passado os últimos 15 anos tão fechado,
Lágrimas deslizavam pelas bochechas de Marli agora, silenciosas e incontroláveis. Então você não está me ajudando por pena, ela concluiu. Estou te ajudando porque sei o que é estar sozinho, Carlos corrigiu, e porque ninguém deveria ter que passar por isso. Especialmente não alguém prestes a trazer uma nova vida ao mundo. Marli estendeu a mão. Carlos a pegou, seus dedos entrelaçando-se naturalmente com os dela. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Por ficar. Por se importar. Por me ver. Você é meio difícil de não ver, Carlos disse com um pequeno sorriso. A porta se abriu mais uma vez. Paula entrou com um ramo de flores em um vaso simples, margaridas brancas. Isso acabou de chegar para você, ela disse, colocando o vaso na mesinha ao lado da cama. Marli olhou para Carlos confusa. Ele deu de ombros. Pedi para alguém trazer, ele admitiu. Pensei que o quarto ficaria mais alegre com flores. Marli olhou para as margaridas simples e bonitas, e então para o homem que tinha aparecido do nada em sua vida e virado tudo de cabeça para baixo da melhor maneira possível. E pela primeira vez em meses, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ficar bem. 3 dias se passaram, 3 dias de rotina hospitalar, que estranhamente começaram a parecer normais. Marli acordava com o sol entrando pela janela, tomava café da manhã insosso mais nutritivo. Passava as manhãs lendo revistas velhas que as enfermeiras traziam, cochilava à tarde. E Carlos visitava. Todo dia, sem falta. Às vezes de manhã, antes do trabalho, usando terno impecável e cheirando a perfume caro. Às vezes à tarde, já com a gravata afrouxada e mangas arregaçadas. Às vezes à noite, com uma sacola de comida decente de algum restaurante, porque o mingau do hospital não alimenta ninguém direito. Naquele terceiro dia era meio da tarde. Marli estava sonolenta, quase dormindo, quando ouviu a porta do quarto se abrir. Abriu os olhos esperando ver Paula ou alguma outra enfermeira. Era Carlos, mas ele não estava sozinho. Trouxe reforços, ele anunciou com um sorriso, carregando uma sacola grande. Pensei que você estivesse ficando entediada. Sempre estou entediada, Marli admitiu, se ajeitando na cama. O que tem na sacola? Carlos começou a tirar coisas. Livros, revistas novas, um quebra-cabeça, até um pequeno tablet. Espera, Marli ergueu a mão. Isso tudo é para mim? Bem, não é para a dona Adelaide. Carlos indicou a mulher idosa no leito do outro lado do quarto, que dormia roncando suavemente. Carlos, você não precisava. Marli começou, mas ele a interrompeu. Você vai ficar aqui por semanas. Precisa de algo para fazer além de olhar para o teto. Ele colocou o tablet na mão dela. Esse tem Netflix, jogos, tudo. O Wi-Fi do hospital não é ótimo, mas funciona. Marli olhou para o dispositivo em suas mãos. Era novo, ainda com película de proteção na tela. Ah, você comprou isso hoje? Na hora do almoço, Carlos confirmou, sentando-se na cadeira ao lado da cama, como sempre fazia. Não é grande coisa. Não é grande coisa? Marli repetiu incrédula. Carlos, isso deve ter custado... Não importa quanto custou. Ele a cortou gentilmente. Importa que agora você pode assistir séries ruins e esquecer onde está por algumas horas. Marli não sabia se ria ou chorava. Acabou fazendo um pouco dos dois. Você é impossível. Ouvi isso antes. Carlos sorriu. Foi quando Marli notou algo diferente nele. Estava vestindo jeans e uma camisa casual de botões. Era a primeira vez que o via sem terno. Você não trabalhou hoje? Ela perguntou. Trabalhei de casa. Ele deu de ombros. Tinha algumas reuniões que não podiam esperar, mas fiz tudo por videochamada. Você trabalha com o que exatamente? Marli se deu conta de que, apesar de passarem horas conversando nos últimos dias, ele raramente falava sobre trabalho. Carlos hesitou por um segundo. Aqua tem uma empresa de consultoria empresarial. Ajudamos negócios em dificuldade a se reestruturar. Isso soa importante. Às vezes é, ele admitiu. E às vezes é extremamente tedioso. Marli riu. Depois pegou uma das revistas que ele tinha trazido. Era de negócios. Capa brilhante, letras douradas. Começou a folheá-la distraidamente enquanto conversavam. Então você salva empresas falidas? Ela perguntou. Algo assim. Entramos. Analisamos o que está errado. Sugerimos mudanças. Às vezes investimos dinheiro próprio se valer a pena. Carlos explicou. É desafiador,
mas pode ser gratificante quando funciona. Marley virou mais algumas páginas, então congelou. Ali na página 15, havia uma foto grande em uma matéria. Um homem de terno escuro, braços cruzados, olhando confiante para a câmera contra o fundo de um escritório moderno. Carlos, mas não Carlos, o cara que me ajudou. Era Carlos Mourão, o empresário que transforma empresas falidas em impérios. Marley leu a legenda em voz baixa, seus olhos se arregalando. Com apenas 35 anos e patrimônio estimado em 50 milhões de reais, Carlos Mourão é um dos empreendedores mais bem-sucedidos de sua geração. Nos últimos 2 anos, sua firma de consultoria adquiriu e reestruturou 3 grandes empresas. Ela parou de ler, olhando da revista para Carlos. Você... As palavras não saíam direito. 50 milhões? Carlos viu a revista em suas mãos e suspirou. Ah? Marley repetiu, a voz subindo. 50 milhões de reais e você diz, Para ser justo, essa matéria é de 6 meses atrás. Os números mudaram desde então. Carlos disse, então percebeu como isso soava. Não que isso ajude. Marley continuou olhando para ele, processando. O homem sentado ao lado de sua cama não era apenas alguém com dinheiro. Era alguém que aparecia em revistas, alguém que a administração do hospital provavelmente conhecia pelo nome, alguém cujo tempo valia mais por hora do que ela ganhava em um mês. Por que não me contou? Ela finalmente perguntou, sua voz mais calma do que esperava. Carlos se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Porque não importa. Como assim não importa? Você é milionário. E você está grávida e doente. Carlos rebateu calmamente. Essas 2 coisas são fatos. Nenhum deles muda quem somos como pessoas. Marley balançou a cabeça, ainda tentando processar. Mas agora tudo faz sentido. O hospital particular, pagar pelo tratamento sem piscar, trabalhar de casa. Nossa, você deve pensar que sou tão o quê? Carlos a pressionou quando ela não terminou. Patética, Marley sussurrou. Uma pobre coitada que você decidiu ajudar como projeto de caridade. Ei, a voz de Carlos era firme agora. Olha para mim. Relutantemente, Marley encontrou seus olhos. Você não é um projeto de caridade. Ele disse, cada palavra clara e deliberada. Você é uma mulher passando por algo difícil que aceitou ajuda quando precisava. Isso não te faz fraca ou patética. Te faz humana. Mas você está gastando uma fortuna que eu posso bancar. Carlos interrompeu. Marley, você sabe qual é a parte boa de ter muito dinheiro? Poder usá-lo para algo que realmente importa. Eu gasto mais em um jantar corporativo estúpido do que vai custar todo o seu tratamento aqui. Então sim, tenho dinheiro. Muito dinheiro. E estou feliz em gastá-lo te ajudando. Marley mordeu o lábio, lágrimas ameaçando cair novamente. Parecia que ela vivia chorando nos últimos dias. Mas isso muda alguma coisa? Ela perguntou, a voz pequena. Entre nós, Carlos franziu a testa. Por que mudaria? Porque agora sei que você é... Você! Ela gesticulou vagamente com a revista. Eu sou eu. Você é Marley, Carlos disse simplesmente. A mulher que... está lutando para manter seu bebê vivo. A mulher que, mesmo sozinha e assustada, não desistiu. A mulher que faz a enfermeira Paula rir todo dia com histórias da sua cidade natal. É que ele pegou a mão dela. Essa é a pessoa que importa para mim. Não os números na minha conta bancária. Marley olhou para suas mãos juntas. A dele tão maior e mais áspera. A dela pequena e ainda tremendo levemente. Você é muito melhor pessoa do que eu imaginava que pessoas ricas fossem. Ela admitiu com um pequeno sorriso. Bem, não conte para ninguém. Carlos brincou. Vai arruinar minha reputação de empresário frio e calculista. Marley riu, o som genuíno e aliviado. Seu segredo está seguro comigo. A porta do quarto se abriu e Paula entrou empurrando o carrinho de medicamentos. Hora dos seus remédios, querida. Ela anunciou alegremente. Então parou ao ver a revista na cama. Opa, descobriu o segredinho dele, foi? Você sabia? Marley perguntou. Paula riu. Filha, todas as enfermeiras do 2º andar sabem. O nome dele está na ala de cardiologia do hospital. Ele doou para a construção há 2 anos. Carlos pareceu levemente envergonhado. Paula, o quê? A enfermeira deu de ombros,
enquanto preparava os comprimidos. Não é segredo. Metade das meninas aqui está apaixonada por você. A outra metade está torcendo para você e a Marli ficarem juntos. Sei, Paula. Agora foi Marli que corou, sentindo o rosto queimar. E Fushanas, que foi? Estou só dizendo a verdade. Paula entregou os comprimidos com um copo d'água. Um homem bonito, rico, que visita todo dia e traz flores. Vocês acham que a gente é cega? As enfermeiras estão fofocando sobre mim? Marli perguntou mortificada. Sobre vocês dois. Paula corrigiu com um sorriso enorme. Está todo mundo torcendo. Faz tempo que não vemos um romance de hospital de verdade por aqui. Não é um romance. Carlos e Marli disseram ao mesmo tempo. Então se olharam surpresos. Paula riu. Claro que não. Vocês só passam horas conversando todo dia. Ele dorme em cadeira desconfortável para ficar perto de você. E vocês olham um para o outro como se... Ora se, Paula, não tem outros pacientes esperando pelos remédios? Carlos interrompeu, mas havia um sorriso nos cantos de sua boca. Tá bom, já vou. Paula empurrou o carrinho em direção à porta, mas virou-se uma última vez. Mas para constar, continuamos torcendo. Quando a porta se fechou, um silêncio levemente constrangido caiu sobre o quarto. Desculpa por isso, Carlos finalmente disse. As enfermeiras aqui são efusivas. Elas são doces, Marli corrigiu, ainda sentindo as bochechas quentes. Mesmo que estejam completamente erradas. Completamente. Carlos concordou, mas seus olhos não saíam do rosto dela. Marli quebrou o contato visual primeiro, pegando o tablet que ele tinha trazido. E, então, o que você recomenda que eu assista primeiro? Depende. Carlos se recostou na cadeira, voltando ao território seguro. Você gosta de drama, comédia? Ou prefere documentários entediantes? Definitivamente não documentários entediantes. Marli riu. Já tenho monotonia suficiente olhando para essas paredes brancas. Eles passaram a próxima hora, navegando pelas opções, Carlos dando opiniões exageradamente críticas sobre cada série que aparecia, fazendo Marli rir tanto que Paula teve que voltar e pedir para fazerem menos barulho. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o quarto de tons dourados, Carlos finalmente se levantou para ir embora. Preciso passar em casa, tomar banho, fazer algumas ligações, ele explicou. Mas volto amanhã de manhã. Carlos? Marli o chamou quando ele já estava na porta. Obrigada por tudo. Pelo tablet, pelas flores, pelos livros, mas principalmente por não se importar que eu seja quem sou. Carlos voltou até a cama, inclinando-se levemente. Marli, quem você é exatamente a pessoa que eu quero conhecer. E então, em um gesto que surpreendeu ambos, ele beijou sua testa suavemente. Foi rápido, casto, mas deixou um calor onde seus lábios tocaram. Durma bem, ele murmurou, então saiu antes que ela pudesse responder. Marli ficou parada, os dedos tocando a testa onde ele tinha beijado, o coração batendo mais rápido que deveria. Do outro lado do quarto, Dona Adelaide abriu um olho. Esse aí é apaixonado por você, menina, ela disse com uma voz rouca de sono. E você por ele, pelo jeito. A senhora estava acordada esse tempo todo? Marli perguntou mortificada. Dona Adelaide fechou o olho novamente. Velha não é boba. E aquele menino é bom. Segura ele, viu? Marli deitou de volta nos travesseiros. Uma mão na barriga onde o bebê chutava suavemente. O que você acha, Miguel? Ela sussurrou para a barriga. Será que a vovó Adelaide está certa? O bebê chutou novamente, como se estivesse respondendo. E pela primeira vez em muito tempo, Marli adormeceu com um sorriso no rosto. 1 semana e meia se passou. 10 dias de rotina que já não parecia estranha. 10 dias de Carlos chegando todo dia, às vezes mais de uma vez. 10 dias de conversas que iam ficando cada vez mais profundas, mais íntimas, mais necessárias para ambos. Naquela manhã, Marli acordou com uma sensação diferente. Não era dor exatamente, mas um desconforto persistente na lombar. Tentou ignorar, mudando de posição na cama. Carlos chegou às 9 em ponto, como sempre. Hoje trazia um saco de papel marrom. Pãozinho de queijo da padaria perto do meu prédio, ele anunciou. Ainda quente. Você vai me estragar, Marli disse, mas já estava pegando um. O cheiro era divino. Esse é o plano. Carlos sorriu, se acomodando na cadeira que praticamente já tinha sua marca gravada. Como passou a noite? Bem, assisti 3 episódios daquela série que você recomendou. Ela mordeu o pãozinho, fechando os olhos de prazer.
Meu Deus, isso é maravilhoso. Melhor que o mingau do hospital? Infinitamente melhor. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Então Carlos perguntou: Posso colocar a mão na sua barriga? Marley parou no meio da mastigação, surpresa pela pergunta direta. Você quer sentir ele mexer? Se você deixar. Ela assentiu, puxando a coberta fina para baixo. Sua barriga era enorme agora, esticando o camisão hospitalar. Carlos aproximou a cadeira, colocando a mão direita espalmada sobre o tecido. Ficaram assim imóveis, esperando. E então aconteceu. Um chute forte, bem onde a mão de Carlos repousava. Seus olhos se arregalaram. Foi ele? Foi. Marley riu ao ver a expressão de puro espanto no rosto dele. Ele é ativo de manhã cedo. Outro chute, mais forte dessa vez. Caramba! Carlos sussurrou, um sorriso enorme se abrindo. Ele é forte. Você devia sentir de madrugada. Ele pratica Kung Fu nas minhas costelas. Carlos manteve a mão ali, sentindo cada movimento, cada pequena vida se manifestando sob sua palma. Algo em sua expressão mudou. Ficou mais suave, mais vulnerável. Ah, obrigado, ele disse baixinho. Já por deixar eu sentir isso. Obrigado por se importar, Marley respondeu. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, presos naquele momento íntimo. Então o desconforto nas costas de Marley voltou, mais forte, fazendo-a fazer uma careta. Carlos percebeu imediatamente. O que foi? Está doendo? Só as costas. Fico deitada há tanto tempo. Vira de lado. Carlos se levantou. Vou fazer uma massagem. Você não precisa... Marley, vira. A voz dele era gentil, mas firme. Ela obedeceu, virando-se de lado. Sentiu as mãos dele na parte baixa das costas, pressionando com firmeza exata. Um gemido involuntário de alívio escapou. Cassian, bom? Carlos perguntou. Muito bom. Ela admitiu, deixando os olhos se fecharem. Eles ficaram assim por longos minutos. Carlos trabalhando os nós nas costas dela. Marley derretendo sob o toque. Era íntimo de uma forma que nada tinha sido antes. Carlos, ela disse eventualmente. Por que você nunca fala sobre alguém na sua vida? Namorada, amigos? As mãos dele pausaram por uma fração de segundo. Depois continuaram. Porque não tem ninguém. Ninguém? Um homem como você? O que é um homem como eu? Rico, bonito, bem-sucedido. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. Carlos deu uma risada baixa. Você acha que sou bonito? Não finja que não sabe. Marley revirou os olhos, embora ele não pudesse ver. Eu saía com pessoas. Nada sério. Era sempre sobre negócios, networking, aparências. Ele suspirou. Depois de um tempo, tudo parecia vazio. Então parei de tentar. Isso é triste. Era. Até 10 dias atrás. O coração de Marley pulou. Carlos, não vou mentir para você, Marley. Ele interrompeu, suas mãos ainda trabalhando nas costas dela. Esses últimos dias têm sido os mais reais que tive em anos. Só conversando com você, ouvindo sobre sua vida, vendo você ser corajosa mesmo com medo. Eu não sou corajosa. É sim, ele insistiu. Muito. E eu? A porta se abriu abruptamente. Paula entrou empurrando o carrinho. Depois parou ao ver a cena. Ops, interrompi algo. Carlos recuou imediatamente e Marley sentiu a perda do calor. Só estava ajudando com dor nas costas. Claro. Paula tinha aquele sorriso que dizia claramente que não acreditava. Vem avisar que o Dr. Henrique quer fazer um ultrassom hoje. Ver como está o pequeno Miguel. Quando? Marley perguntou. Bills daqui a 1 hora. Depois que Paula saiu, um silêncio estranho ficou entre eles. Carlos estava prestes a dizer algo, Marley tinha certeza. Algo importante. Mas o momento tinha passado. Você vai ficar? Aquela... perguntou. Para o ultrassom? Carlos a olhou como se fosse a pergunta mais óbvia do mundo. Não perderia por nada. 1 hora depois, estavam na sala de ultrassom. A técnica passou o gel frio na barriga de Marley. E logo a imagem granulada apareceu no monitor. Olha só, a técnica sorriu. Quer saber o que ele está fazendo? Chupando o dedo. Carlos respondeu antes que Marley pudesse, apontando para a tela. Ali, viu? A técnica riu. Pai tem olho bom. Marley congelou. Carlos também. Nenhum deles corrigiu. O coração está forte. A técnica continuou alheia ao momento. Será 45 batimentos por minuto. Perfeito.
E ele está do tamanho certo para a idade gestacional. Está crescendo bem, Marli. Lágrimas escorreram pelas têmporas de Marli. Ele está bem mesmo? Está ótimo, a técnica confirmou. Você está fazendo um trabalho incrível, mantendo ele seguro. Quando voltaram para o quarto, Carlos estava quieto, pensativo. No que está pensando? Marli perguntou, quando ele a ajudou a deitar de volta na cama. Na técnica, me chamando de pai. Desculpa, eu devia ter corrigido. Não, Carlos a interrompeu. Não é isso. É que, quando ela disse, eu não odiei, Marli prendeu a respiração. Não? Não. Ele repetiu, sentando na beira da cama dela pela primeira vez. Marli, eu sei que isso é loucura. Sei que nos conhecemos há menos de 2 semanas. Sei que sua vida é complicada, e a minha também. Mas eu... Outro chute forte do bebê interrompeu. Ambos olharam para a barriga, depois um para o outro e riram. Até o Miguel está tentando me calar, Carlos brincou. O que você ia dizer? Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Que não quero que isso acabe quando você sair daqui. Seja lá o que isso for. Eu também não. Marli confessou, sua voz mal um sussurro. Então não deixa acabar, Carlos disse simplesmente. Eles ficaram assim, mãos dadas, olhando um para o outro, até que Paula voltou para mais uma rodada de medicamentos, rindo ao vê-los. As enfermeiras estavam certas. Algo estava crescendo ali, algo real. 2 semanas e meia depois do primeiro dia no hospital. Marli estava lendo quando a primeira contração veio. Não era como as dores de antes, era diferente. Mais intensa, mais ritmada. Ela largou o livro, a mão voando para a barriga. Não agora. Por favor, não agora. Eram 3 da tarde. Carlos estava em uma reunião. Ele tinha avisado pela manhã que talvez demorasse a voltar. Outra contração, mais forte. Marli apertou o botão de chamada. Paula chegou correndo. O que foi? Acho que estou tendo contrações, Marli disse, tentando não entrar em pânico. Mas é cedo demais. Faltam 4 semanas ainda. Paula verificou os monitores, sua expressão ficando séria. Vou chamar o médico. Respira fundo, tá? Os próximos minutos foram um borrão. Dr. Henrique chegou e examinou Marli, sua expressão ficando cada vez mais grave. Você está em trabalho de parto prematuro, ele disse finalmente. Vamos tentar medicação para parar as contrações, mas se não funcionar... Não, Marli choramingou. É cedo demais. Ele não está pronto. Marli, você precisa ficar calma. O médico disse firme, mas gentil. O estresse piora tudo. Vamos fazer o possível. Aplicaram medicação. As contrações continuaram. Liguem para o Carlos, Marli implorou para Paula. Por favor, ele precisa estar aqui. Paula já estava discando. Carlos estava em reunião com investidores japoneses quando o celular vibrou. Ignorou. Vibrou novamente. E outra vez. Com licença, ele murmurou, checando a tela. 5 ligações perdidas. 3 mensagens de Paula. Urgente. Marli em trabalho de parto. Venha já. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Preciso ir. Emergência. Mas, senhor Mourão, a apresentação... Um dos investidores começou. Emergência. Carlos repetiu, já correndo para a porta. Dirigiu como louco. Semáforos vermelhos, buzinas, nada importava. Chegou ao hospital em 15 minutos, tempo recorde. Subiu as escadas porque o elevador estava demorando. 2º andar. Quarto 237. Marli estava na cama, pálida, suando, tremendo. Paula segurava uma de suas mãos. Quando viu Carlos, Marli soluçou aliviada. Você veio? Claro que vim. Ele correu para o lado da cama, pegando sua outra mão. Estou aqui. Não vou sair. Está cedo demais, Carlos. Ela chorou. Ele não está pronto, ele vai ficar bem. Carlos disse com convicção que não sentia. Vocês dois vão ficar bem. Dr. Henrique entrou novamente. A medicação não está funcionando. As contrações estão a cada 5 minutos. Vamos precisar fazer uma cesariana de emergência. O mundo de Carlos parou. Agora? Sim. Já estamos preparando o centro cirúrgico. O médico olhou para Marli. Você é forte. Seu bebê é forte. Ele tem 33 semanas. São boas chances. Mas não perfeitas, Marli sussurrou. Não, mas boas. A equipe começou a se mover, preparando Marli para transporte. Carlos segurou a mão dela com força.
Senhor Mourão, o médico o chamou. Só família na sala de parto. Eu sou família! Carlos explodiu, surpreendendo a si mesmo. Eu sou tudo que ela tem. Dr. Henrique estudou seu rosto por um momento. Então assentiu. Vista a roupa cirúrgica. Rápido. O centro cirúrgico era frio e assustadoramente branco. Marli estava deitada, uma cortina bloqueando sua visão do próprio corpo. Carlos estava ao lado da cabeça dela. Roupa cirúrgica azul, máscara cobrindo metade do rosto. Vai doer? Marli perguntou tremendo. Não vai sentir nada, uma enfermeira garantiu. A anestesia já está fazendo efeito. Carlos! Marli agarrou a mão dele. Se tiver que escolher. Não! Ele a cortou firme. Antes de falar sobre isso, me escuta. Ela insistiu, lágrimas escorrendo. Se tiver que escolher. Salva meu filho. Promete. Não vou prometer isso, Carlos disse, sua própria voz quebrando. Vou prometer que vou amar vocês dois. Os dois, entendeu? Começando, Dr. Henrique anunciou. Os próximos minutos foram eternos e instantâneos ao mesmo tempo. Marli apertava a mão de Carlos com tanta força que doía. Ele não soltou. Estou com medo, ela sussurrou. Eu também, ele admitiu. Mas estamos juntos. Sons metálicos, vozes baixas da equipe, o bip constante dos monitores. E então? Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. Carlos sentiu o coração parar. Não havia choro de bebê. Por que ele não está chorando? Ali perguntou, pânico na voz. Por que meu bebê não está chorando? A equipe neonatal trabalhava rápido no canto da sala. Carlos via movimento, mas não conseguia ver o bebê. 5 segundos, 10, 15. Por favor, Marli soluçava. Por favor, meu bebê. E então, um choro, fraco, mas presente. É um menino, a enfermeira anunciou. Prematuro, mas respirando. Carlos desabou, a testa encostando na de Marli. Lágrimas escorrendo por trás da máscara. Ele está vivo, ele sussurrou. Marli, ele está vivo. Posso vê-lo? Ela perguntou. A enfermeira trouxe o bebê embrulhado. Minúsculo, vermelho, com tubos e monitores. Só por um segundo antes de irmos para a UTI neonatal, ela disse. Marli olhou para o filho. Tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Oi, Miguel, ela sussurrou. Mamãe está aqui. O bebê foi levado rápido. Marli tentou segui-lo com os olhos até a porta se fechar. Ele vai ficar bem? Ela perguntou ao Dr. Henrique. O médico hesitou. Vamos fazer tudo o que pudermos. Não era a resposta que ela queria, mas era a única honesta. 30 dias depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do quarto, iluminando as paredes que Carlos tinha mandado pintar de azul claro na semana anterior. Não era mais o quarto de hóspedes de sua casa. Era o quarto do Miguel. Carlos estava sentado na poltrona de amamentação, segurando o bebê contra o peito. Miguel tinha ganhado peso. Já pesava quase 3 quilos. Os tubos tinham saído há uma semana. Agora era só um bebê minúsculo, mas saudável, de olhos castanhos enormes e um tufo de cabelo escuro. Vamos acordar a mamãe? Carlos sussurrou. Ela precisa tomar café da manhã. Caminhou com cuidado pelo corredor até o quarto principal. Marli estava deitada de lado, ainda dormindo. O sol desenhava padrões dourados em seus cabelos soltos no travesseiro. Ela tinha alta do hospital há 2 semanas. Os primeiros dias em casa foram difíceis. Ela ainda estava se recuperando, fraca, precisando de ajuda para tudo. Mas a cada dia ficava mais forte. Carlos sentou na beira da cama. Miguel começou a resmungar. Acho que alguém está com fome, ele disse suavemente. Marli abriu os olhos devagar, demorando um momento para focar. Quando viu Carlos segurando o bebê, um sorriso sonolento iluminou seu rosto. Bom dia, ela murmurou a voz rouca de sono. Bom dia. Carlos se inclinou beijando-a suavemente. Trouxe um presente para você. Passou Miguel cuidadosamente para os braços dela. O bebê imediatamente começou a procurar, virando a cabecinha. Alguém está faminto. Marli riu, ajeitando a camisola para amamentar. Carlos observou mãe e filho, sentindo aquela mesma onda de emoção que sentia toda vez. Sua família. De verdade. Ou fazer café, ele disse, beijando a testa dela. Panquecas? Com morangos? Com morangos, ele confirmou. Na cozinha, Carlos preparou o café da manhã. Ainda era estranho ter aquela rotina.
Ele que passava 15 anos acordando sozinho, indo direto para o escritório, vivendo para o trabalho, agora acordava para vozes, para a vida, para amor. O celular tocou. Era Maurício, seu sócio. Carlos, preciso que venha ao escritório hoje. Os contratos... Não posso. Carlos interrompeu virando as panquecas. É meu dia com o Miguel. Terça trabalho remoto, você sabe. Você e esse esquema louco de 3 dias no escritório, 2 em casa. Não é louco. É equilibrado. Carlos corrigiu. Manda os contratos por e-mail. Reviso à tarde durante a soneca dele. Maurício suspirou. Você mudou, cara. Mudei. Carlos concordou sorrindo. Para melhor. Desligou e terminou o café. Colocou tudo em uma bandeja. Panquecas, morangos, café, suco. Subiu de volta. Marli tinha terminado de amamentar. Miguel dormia em seus braços, leite escorrendo pelo canto da boca. Deixa eu colocar ele no berço. Carlos ofereceu. Levou o bebê de volta para o quarto azul, colocando-o com cuidado na pequena cama. Miguel suspirou, mas não acordou. Quando voltou, Marli estava sentada contra os travesseiros, olhando para a bandeja, com olhos arregalados. Você fez panquecas de verdade? Tentei, Carlos admitiu, sentando ao lado dela. Podem estar queimadas. Ela provou uma. Estão perfeitas. Comeram juntos na cama, em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só vem com intimidade real. Carlos, Marli disse eventualmente. Preciso te dizer uma coisa. Algo no tom dela fez Carlos parar, o garfo no ar. O que foi? Eu liguei para minha mãe ontem. Ela disse baixinho. Contei tudo. Sobre o bebê, sobre você, sobre tudo. E ela quer vir conhecer o neto. E você? Marli mordeu o lábio. Ela chega semana que vem, tudo bem? Carlos colocou o prato de lado e pegou as mãos dela. Claro que é tudo bem. Ela é sua mãe. Quero conhecê-la. Ela foi meio protetora ao telefone. Fez 1000 perguntas sobre você. Acho que não acredita que é real. Então vamos provar que é. Carlos disse simplesmente. Marli, eu amo você. Amo o Miguel. Isso é tão real quanto qualquer coisa já foi na minha vida. Ela se inclinou beijando-o. Era um beijo doce, lento, cheio de promessa. Quando se separaram, Marli tinha lágrimas nos olhos. Sabe o que é engraçado? Há 2 meses eu estava perdida, sozinha, achando que minha vida tinha acabado. E agora? E agora? Carlos perguntou, secando as lágrimas dela com o polegar. Agora tenho tudo, ela completou. Um filho lindo, um homem que me ama, uma casa, uma família. Sobre isso, Carlos se levantou, indo até a cômoda. Voltou com uma pequena caixa de veludo. Marli arregalou os olhos. Cara, Carlos... Calma. Ele riu. Não é o que você está pensando. Ainda não. Embora, em breve. Abriu a caixa. Dentro havia uma chave. É a chave da casa. Oficialmente sua. Seu nome está nos documentos junto com o meu. Você colocou meu nome na casa? Marli perguntou incrédula. É sua casa. Nossa casa. Nossa família. Carlos sentou de volta na cama. Marli, eu sei que foi tudo muito rápido. Sei que conheci você em circunstâncias insanas. Sei que 10 semanas é nada de tempo. Mas eu nunca tive tanta certeza de algo na vida. Eu também. Ela sussurrou pegando a chave. É assustador como tenho certeza. Então não é só eu que é louco? Somos loucos juntos. Marli sorriu através das lágrimas. Do quarto ao lado, Miguel começou a chorar. Ambos riram. Hora de trocar fralda. Carlos anunciou levantando-se. Sua vez ou minha? Sua, Marli decidiu. Você fez o café. Eu faço a próxima. Negócio fechado. Carlos foi até o quarto do bebê. Pegou Miguel, que choramingava, e começou a trocar a fralda, conversando baixinho o tempo todo. Você sabe que tem sorte, né, pequeno? Ele disse, limpando o bumbum do bebê. Tem a melhor mãe do mundo. E um cara que te ama muito também. Não sou seu pai biológico, mas vou ser seu pai de todas as outras formas, prometo. Ele já tem um pai. A voz de Marli veio da porta. Ela estava encostada no batente, observando. E esse pai é você. Carlos terminou de colocar a fralda limpa. Depois ergueu Miguel, segurando-o contra o peito. Ouvi isso, campeão. Ele sussurrou para o bebê. Você me escolheu. E eu escolhi você.
e sua mãe escolheu a gente. Marli atravessou o quarto, envolvendo os braços ao redor de Carlos e Miguel. Os três ficaram assim, abraçados completos. Então isso é felicidade, Carlos murmurou. Eu não sabia como era até agora. Eu também não, Marli concordou. Miguel fez um barulhinho satisfeito, como se concordasse também. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Pessoas correndo, trabalhando, lutando. Mas ali, naquele quarto banhado de sol, o tempo parava. Uma família improvável. Uma história impossível. Um homem frio que aprendeu a amar. Uma mulher sozinha que aprendeu a confiar. Um bebê que uniu dois mundos que nunca deveriam se encontrar. E, de alguma forma, contra todas as probabilidades, funcionou. Porque às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando ambos mais precisam ser salvos. E às vezes, quando você para de procurar e simplesmente deixa acontecer, o amor te encontra encostado em um carro chorando na rua. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.